Muito bem, pessoal, o nosso livro de hoje, Nas Fronteiras da Loucura, de Manuel Filomeno de Miranda, Divaldo na Psicografia, e o capítulo que nós vamos estudar hoje, o capítulo 9, o problema das drogas. Nós vimos na nossa reunião anterior a questão da irmãce, né, daquela jovem, em que nós vimos, né, o capítulo dividido em duas partes. Na primeira parte, falando para nós aqui sobre aquele dedicado trabalhador, pegando aqui o nome dele de novo, Genésio Duarte, que era o responsável, né, por aquela instituição. Vimos um pouco da história dele, e na segunda parte nós acompanhamos aqui um pouco sobre a pequena cirurgia, né, que a irmã seria submetida para drenar as cargas de energia venenosa geradas pelo medo e que poderiam trazer demorada perturbação ao espírito recém-liberto. Né? Então a gente viu esse trechinho, trouxe para nós aqui um debate bastante interessante. Bom dia, Regina. Um debate bastante interessante para nós refletirmos, né, a respeito dos vínculos que todos nós temos com a nossa própria história passada. Aqui nós vimos, por exemplo, né, que a Irmance era uma jovem que desencarnou aos 18 anos de idade como complemento de uma existência anterior em que ela cometeu suicídio, tudo isso ligado a questões afetivas, né, e claro também aqui, né, questões da sexualidade. Então a gente debatia, né, sobre essa questão de que forma a nossa história passada interfere na nossa história presente e de que forma que as leis de causa e efeito se aplicam sobre cada um de nós, em especial, né, com essa visão limitada que nós temos, né, de tentar entender aquilo que para nós ainda é incompreensível. Bom dia, embaixador. Então, finalizado aqui esse trecho, após ela ter sido submetida a essa cirurgia, nós conhecemos um pouquinho sobre a história, né? Lembrando também que Melide, que é aquela senhora que se apresentava, né, aparentemente como avó, ela também ali estava assim, muito presente, né, na história da neta, e aqui mostrava, né, que os rapazes, que aqueles criminosos, né, que eram aliciadores, planejavam descartar o corpo dela no matagal. Então foi uma história bastante triste para nós, observando aqui também o efeito dessa situação junto à família, que ficaria ali desorientada durante aquele período até que o corpo fosse encontrado, até que a polícia trouxesse ali, né, alguma explicação sobre os fatos, né? Então esse foi o ponto que nós acompanhamos. Após aqui a cirurgia no final, foi colocado para nós aqui, né, aproximadamente 20 minutos depois, a paciente em sono reparador foi removida para a enfermaria contígua sob cuidadosa assistência, porquanto o dedicado médico prontificou. Ele trouxe para nós uma observação bastante interessante, né? Fácil é morrer. Aliás, morrer é fácil. Libertar-se da morte após ela é que se faz difícil. Encerrando-se um capítulo da vida, outro se inicia em plenitude de forças. Acabar, jamais. Então ele fala sobre mudança de planos, sobre o despertar da consciência do espírito, cargas fluídicas, né, que estão envolvidas também nesse processo. Então morrer aqui, como ele colocou, é fácil, mas libertar-se da morte, né, depois que ela acontece, essa parte é difícil. Muito bem, então capítulo 9 aqui, o problema das drogas, né? Aqui é um capítulo, digamos, fora da história a princípio, né? Não trazendo nenhum relato efetivo sobre aquilo que a história conta para nós, mas ele fala sobre um tema que envolve, né? Lembrando sempre, nós estamos aqui numa história contextualizada no período do Carnaval, e esse período do Carnaval traz ali muitos excessos, especialmente dessas substâncias, né, que acabam provocando essa alteração na consciência
e, por sua vez, fazendo com que aqueles que se aventuram, né, nessa busca de prazer acabam criando situações bastante problemáticas para si próprios, né, no que diz respeito às próprias lesões que provocam em si, mas também nos vínculos, no caso aqui, processos obsessivos que vão surgindo a partir dessa abertura que se dá. Então, o Dr. Bezerra de Menezes faz aqui essa palestra, essa pequena palestra, orientando todos aqueles que estavam ali presentes. Vamos lá então, o problema das drogas. Estava programada para aquela madrugada uma reunião na qual o Dr. Bezerra de Menezes deveria proferir uma palestra abordando o problema das drogas, que afetava a economia social e moral da comunidade brasileira, numa expansão surpreendente entre jovens. O relógio no edifício da Central marcava 10 minutos para as 3. Né? Foi aqui que eu falei para vocês que dá essa suspeita de ser o Rio de Janeiro, né? Porque aqui o edifício da Central, né? Provavelmente a Central do Brasil. Então, 3 horas da madrugada. Um dos módulos do posto fora reservado para o cometimento, que se destinava a trabalhadores do nosso grupo, em fase de adestramento para socorro às vítimas da toxicomania, como a estudiosos do comportamento que se interessavam pelo magno assunto, tentando auxiliar na condição de encarnados, com base nas informações e técnicas espíritas. Então vimos aqui que essa era uma reunião que tinha por objetivo trazer esclarecimento e preparação para o grupo que estaria ali trabalhando, né, prestando esse serviço durante esse período. Então, para poder assistir, por exemplo, alguém que vivia, né, sob o efeito das drogas, é muito importante conhecer, né, o que leva as pessoas a estarem naquela condição e de que forma que elas podem ser ajudadas. Porque quando nós falamos na visão material, na visão do mundo físico, nós temos ali, né, o trabalho de desintoxicação, nós temos ali medicamentos, temos o socorro a essas vítimas, né, mas trabalhando a princípio o organismo e depois ali trabalhando o psiquismo, mas sem compreender o elemento espiritual, que é ali o mais afetado durante esse processo. E aqui então os espíritos se dedicam a esse trabalho. Fomos convidados a seguir ao local próximo, acompanhando o expositor e alguns outros amigos. Em lá chegando, observamos a ordeira movimentação. O espaço comportava 50 pessoas bem acomodadas, onde, além de assentos, se encontrava pequena mesa com 3 lugares reservados e destinados ao palestrante e 2 assessores. Os pequenos grupos de amigos conversavam à entrada e no recinto, recebendo os que foram trazidos do plano físico, portadores de uma boa lucidez para a participação no evento em desdobramento parcial pelo sono. Aqui então também é interessante quando fala, né, que um grupo de espíritos na recepção daqueles que participariam na condição de encarnados em desdobramento. E por isso ele já coloca também aqui, trazidos do plano físico, portadores de uma boa lucidez para participação no evento. Então nós já vimos, né, várias outras situações em que somos levados ao plano espiritual, mas sem condições de absorvermos com clareza tudo aquilo que nos é passado em termos de informações, ou absorver aquilo que nos é mostrado, ou da experiência que é vivida. Exatamente porque a nossa consciência ainda se encontra bastante presa à realidade do mundo material e, portanto, né, nesse momento do descanso, do repouso do corpo físico, a nossa mente continua ainda trabalhando em torno dessas questões relacionadas ao nosso dia a dia. E no caso aqui nós temos espíritos nessa outra condição mais equilibrada, mais desenvolvida, para vivenciar a experiência do desdobramento. Tratava-se de espíritos habituados a incursões de tal porte que se deixavam conduzir por seus benfeitores espirituais, que os preparavam para a melhor atividade socorrista em labor dessa natureza. Então esses espíritos
também trabalhavam nessa área de socorro enquanto enquanto estavam ali descansando fisicamente, mas ativos espiritualmente. Pude identificar alguns espiritistas que se dedicavam à prática psiquiátrica e à terapia psicológica, pregadores e médiuns, assim como terapeutas não vinculados ao espiritismo, sociólogos e religiosos, em número não superior a 20. Os demais desencarnados eram os responsáveis pela sua movimentação e presença naquele lugar, bem como alguns cooperadores de nossa área de ação naquele cometimento durante o período do Carnaval. Então aqui, alguns deles então estavam ali como agentes também, trabalhadores do plano espiritual, atuando nesse período do Carnaval, e ao mesmo tempo também tínhamos ali aqueles que eram assessores daqueles encarnados que estavam em desdobramento. Então, um público bem interessante nessa quantidade reduzida de 50. O missionário do bem foi saudado com carinho, e muitos encarnados que o viram entrar não sopitaram as exclamações de júbilo ante o acontecimento. Adentrando-se todos e tomando os lugares, foi iniciada a reunião exatamente às 3 horas. Proferida a prece por um dos assessores que rogava a inspiração superior para o orador, sem qualquer delonga ou inútil apresentação laudatória, o amigo levantou-se e deu início à sua mensagem. Com a voz modulada em tom harmônico, agradável, que alcançava o reduzido auditório sem maior esforço, passou a examinar a problemática dos tóxicos, após haver-nos saudado com a delicada colocação evangélica nos termos tradicionais, quando a utilizavam os cristãos primitivos. Paz seja convosco. Com segurança e tranquilidade considerou. Aqui então iniciando, propriamente dita, a palestra. As causas básicas das evasões humanas à responsabilidade jazem nos conflitos espirituais do ser, que ainda transita pelas expressões do primarismo da razão. Espiritualmente atrasado, sem as fixações dos valores morais que dão resistência para a luta, o homem moderno que conquistou a Lua e avança no estudo das origens do sistema solar que lhe serve de berço, incursionando pelos outros planetas, não conseguiu conquistar a si mesmo. Logrou expressivas vitórias, sem alcançar a paz íntima, padecendo os efeitos dos tentames tecnológicos sem os correspondentes valores de suporte moral. Cresceu na horizontal da inteligência, sem desenvolver a vertical do sentimento elevado. Com efeito, não resiste às pressões, desequilibra-se com facilidade e foge na busca de alcoólicos, de tabacos, de drogas alucinógenas de natureza tóxica. Atado à retaguarda de onde procede, mantém-se psiquicamente em sintonia com os sítios, nem sempre felizes, onde estagiou, no além-túmulo, antes de ser recambiado à reencarnação compulsória. Então aqui, antes da gente continuar, ele fala para nós sobre esse processo de reencarnação, especialmente nesse planeta que nós estamos vivendo agora, nesse momento do nosso planeta, em que ele passa por essa fase de transição, em que muitos espíritos são trazidos para, através da convivência social, como nós veremos daqui a pouco, através da convivência, das experiências da sociedade, das experiências familiares, esses espíritos terem a chance de encontrar pelo menos ali um pequeno amadurecimento que seria a sua condição para continuar evoluindo no mundo como o nosso. Do contrário, seria então levado a mundos primitivos, onde ele iniciaria uma nova jornada evolutiva. Então aqui mostra para nós
que esses espíritos, então, trazidos para o mundo físico através de uma reencarnação compulsória, ou seja, através de uma reencarnação obrigatória, sem que ele tivesse participação, sem que ele tivesse condições de opinar, pelo menos de uma forma ampla e profunda, sobre a história, sobre a experiência que ele vivenciaria, esses espíritos, então, são trazidos para o mundo físico, mas as suas consciências ainda ligadas ao ambiente onde eles se encontravam no plano espiritual. Por terem chegado aqui através de uma reencarnação compulsória, já mostra para nós que são espíritos sem qualquer capacidade de compreender a sua realidade espiritual no sentido do trabalho que precisa fazer para evoluir. Então são trazidos de uma forma obrigatória, vivem no mundo espiritual numa relação com outros espíritos, com outros grupos, alimentando vícios e tendências inferiores, e quando eles então reencarnam, não apenas trazem as suas próprias tendências, mas continuam influenciando e sendo influenciados por esse ambiente de onde ele saiu. Então a gente lembra, né, que ao chegarmos no mundo espiritual e trabalharmos, né, para uma nova reencarnação, nós ficamos vinculados a uma determinada instituição que ficará ali nos acompanhando durante esse processo de desenvolvimento. Nós não somos espíritos autônomos, né, espíritos isolados que tomam suas próprias decisões, fazem o que bem entender. Nós somos assistidos por esses grupos que fazem parte dessa nossa programação. Nesse caso aqui, esses espíritos, então, embora recebam orientação para chegar até aqui, trazem tendências muito mais inferiores do que uma proposta, do que uma intenção de fato de alcançarem essa transformação. E ele continua: em face da necessidade de promover o progresso moral do planeta, milhões de espíritos foram trazidos das regiões punitivas onde se demoravam para a inadiável investidura carnal, por cujo recurso podem recompor-se e mudar a paisagem mental, aprendendo na convivência social os processos que o promovam a situações menos torpes. Dependências viciosas, no entanto, decorrentes da situação em que viviam, dão-lhes a estereotipia que assumem, tombando nas urdiduras da toxicomania. Então, esses espíritos então, que se envolvem, né, na dependência química e todas as consequências psíquicas, orgânicas, familiares, sociais, enfim, acabam então afetando. Então, esses espíritos são trazidos com essa proposta de passarem por essa experiência de transformação, mas tomados ainda por essa tendência tão enraizada que ainda se encontra neles, acabam sucumbindo e colocando para nós aqui, tombando nas urdiduras da toxicomania. O palestrante fez uma pausa oportuna a fim de facultar aos ouvintes o necessário entendimento das colocações expostas, em análises rápidas, logo prosseguindo. O uso de drogas é muito antigo, variando as justificações de acordo com o estágio da evolução de cada povo, sempre, porém, de resultados negativos. Religiosos e ascetas, guerreiros e filósofos, pobres e ricos em variados períodos da história, utilizavam-se de substâncias vegetais e emanações químicas de resinas e raízes para alcançar os desejos emocionais que não conseguiam pelos métodos normais ou para abrir as comportas do entendimento para as viagens místicas, o aumento da coragem, o esquecimento. Então ele fez uma pequena viagem no tempo, lembrando, né, que são grupos, né, das mais variadas naturezas em cada sociedade, em todas as épocas, que acabavam encontrando, através, né, da busca por esses estimulantes ou alucinógenos, uma forma de encontrar aquelas sensações que não poderiam encontrar por si só, através da vivência dos melhores valores do espírito. Portanto, através de uma proposta de fuga, de desvio, de autoilusão, eles acabam então buscando nessas substâncias
né, esse ganho, essa conquista tão desejada. No mundo ocidental da atualidade, falamos aqui de 1982, é indiscriminado o uso de substâncias e vegetais tóxicos, em caráter quase generalizado. Ora para fins terapêuticos sob controle competente, ora para mistérios injustificáveis sob direção dos infelizes manipuladores mafiosos da conduta das massas. Então, essa dependência química vai surgindo, seja através de uma proposta das nossas ciências, no caso da medicina, por exemplo, que por falta de um entendimento melhor acabam vendo nesses recursos uma forma de auxiliar os pacientes, seja através, no caso aqui, né, de traficantes, de mafiosos, que vão ali manipulando as massas de acordo com seus interesses. Em razão da franquia de informações que a todos alcançam, encontram-se preparados ou não, os meios de comunicação têm estereotipado as linhas da conduta moral e social de que todos tomam conhecimento e seguem com precipitação. Então ele fala também aqui sobre os próprios meios de comunicação, que vão ali ou estereotipando, né, os dependentes químicos, colocando ali na condição de delinquentes, na condição de rebeldes e tudo mais, ou mesmo trazendo uma interpretação muitas vezes romântica, né, dessas substâncias. Então nós vemos em filmes, séries, novelas, programas diversos, né, pessoas que fazem uso dessas substâncias e são vistas ali com pessoas assim sem qualquer tipo, que não sofrem qualquer tipo de risco, né, pessoas que se colocam na condição de absoluta normalidade, embora se tornem ali usuárias e dependentes dessas substâncias, sem conhecerem as consequências das mais variadas ordens, né? Então, os meios de comunicação trazem essa ideia. Basta a gente lembrar, por exemplo, né? Ele coloca para nós aqui sobre as substâncias, né? Então ele fala para nós aqui sobre... ele coloca resinas e raízes, coloca para nós aqui sobre tabacos, químicos diversos, drogas alucinógenas de natureza tóxica. Então basta a gente ver, por exemplo, né, esses grandes personagens que a mídia vai mostrando, né, são pessoas sedutoras, pessoas bonitas, né, durante aquele período dos anos de 1980, nós vimos propagandas na televisão envolvendo esportes, envolvendo músicas, envolvendo grupos de jovens, né? Então ali propagandas de cigarro, mostrando isso com absoluta naturalidade, assim como também as próprias bebidas. Aqueles jovens bonitos e saudáveis consumindo bebida alcoólica, né? Então assim, a gente percebe que a mídia, nesse caso, vai trazendo para nós, mais uma vez, em razão da franquia de informações que a todos alcançam, encontrem-se preparados ou não, os meios de comunicação têm estereotipado as linhas de conduta moral e social de que todos tomam conhecimento e seguem com precipitação. Qual é o estereótipo, por exemplo? Aquele jovem que consome cerveja, por exemplo, ele é visto como aquele jovem descontraído, aquele jovem cheio de alegria. Esse é um estereótipo. Da mesma forma também o consumo de tabaco, a mesma coisa, como a gente comentou agora há pouco, né? Então, de uma forma ou de outra, a mídia acaba contribuindo, trazendo para nós essa visão. Aquilo que passa a ser normal na nossa sociedade, que na verdade não é normal, porque traz ali as suas consequências. E é isso que está sendo mostrado para nós. Então, a visão espiritual, ela acaba sendo bastante diferente da visão real. A visão real traz para nós, de certa forma, as consequências sociais, biológicas, psíquicas, como a gente conversou no início, mas a visão espiritual ela é muito mais profunda e muito mais grave nesse sentido, né? Fabi colocou, né, e hoje esse comportamento é tão valorizado, sim, né, e cada vez mais, né, porque essa é a ideia que se tem hoje. Muito bem, ele continua assim. Após especialmente a Segunda Guerra Mundial, e mais recentemente as lamentáveis lutas no Sudeste Asiático, o consumo de drogas tomou conta do Ocidente, em particular da imatura juventude.
Aqui ele vai tá trazendo para nós uma contextualização, tem até um artigo muito interessante, escrito por um médico holandês, que ele fala sobre a guerra das drogas. Né? Na verdade, ele fala sobre o uso de drogas durante as guerras. E ele vai trazendo desde o passado mais distante, onde se usavam fungos, onde se usavam ervas, se usavam álcool, por exemplo, né? Vinho com ópio era muito utilizado na época dos gregos, só para a gente lembrar. Então aqui ele vai falando sobre o uso dessas substâncias. Então o Dr. Bezerra de Menezes ele fala sobre a Segunda Guerra Mundial, né, soldados aliados, soldados nazistas, jovens que eram dopados para ou terem mais coragem, né, para poder enfrentar ali a guerra e tudo mais, ou para se tornarem mais obedientes. Então muitos jovens que voltavam para casa voltavam nessa condição de dependência química. E ele fala recentemente as lamentáveis lutas no Sudeste Asiático. Até 1975 nós tivemos a Guerra do Vietnã. E a Guerra do Vietnã foi uma das guerras em que houve a maior dependência química de soldados, por exemplo, do exército americano. 70% dos jovens voltaram para casa, né, dependentes de algum tipo de substância. E da mesma forma do lado dos Vietcongues, né? Então aqui ele vai falando para nós que da mesma forma que isso aconteceu durante a guerra, nos Estados Unidos, por exemplo, a gente lembra, né, dos tantos e tantos protestos que eram feitos. Nós estávamos naquele período em que Woodstock, 1969, né, sexo, drogas e rock and roll. Então, quer dizer, a liberdade, os hippies fazendo parte daquela sociedade. Então ele vai mostrando para nós aqui o consumo de drogas tomou conta do Ocidente, em particular da imatura juventude. Que era bem recente, né? Se o livro aqui é de 1982, 7 anos antes acabava a Guerra do Vietnã, e aí então nos Estados Unidos a gente via isso, tanto na Europa da mesma forma também. Então as drogas passaram a fazer parte do cotidiano das pessoas, e a gente vê muito isso nos filmes. Né? Pessoas hoje mais maduras contam as suas histórias na juventude e lidam com absoluta naturalidade, que usavam maconha, usavam cocaína, usavam LSD, usavam ali outras substâncias. Então é isso que a gente acaba percebendo, né? A mídia e a forma como a sociedade lida com isso. E ele continua. O desprezo pela vida, a busca do aniquilamento resultantes de filosofias apressadas, sem estruturação lógica nem ética, respondem pelo progressivo consumo de tóxicos de toda a natureza. Então são pessoas que adotam filosofias de vida, como foi o caso que a gente comentou, né? A ideia dos hippies naquela época dos anos 70 e tudo mais, ali era uma filosofia de vida. Lembre que nós já falamos bastante sobre isso, né? Então a doutrina espírita é uma filosofia. Qual é a filosofia? A proposta que traz para nós o desenvolvimento dos valores para que o espírito possa se fortalecer. Da mesma forma nós temos outros tipos de filosofia e que vale a você ter liberdade de dizer o que você pensa e fazer o que você deseja. É uma filosofia de vida. Só que nesse caso é uma filosofia que traz o seu preço. E nesse caso qual é o preço? Primeiro o desprezo pela vida. E depois a busca do aniquilamento resultante dessas filosofias apressadas. Então são pessoas que adotam esse tipo de ideia. Não, eu vivo minha vida dessa forma porque assim eu sou feliz. É uma proposta de vida. Só que na verdade o indivíduo foge da felicidade verdadeira do espírito e se ilude com a felicidade das substâncias, das sensações. Rapidinho aqui, deixa eu ver. Cindizinha colocou, né, a Folha de São Paulo hoje. Espera só um pouquinho. A Folha de São Paulo hoje estava postando sobre o uso disseminado de cogumelos alucinógenos em baladas noturnas, né? Tem uma certa polêmica em torno do assunto, porque esses são usados também em rituais espiritualistas ou em tratamento de algumas doenças como a depressão. Agora está sendo usado indiscriminadamente, né, os chás. E no caso aqui, Cindizinho, o próprio Dr. Bezerra de Menezes, ele comentou sobre isso, né, porque a gente fala, né, no caso, por exemplo, ele trouxe aqui para nós, tá ali, ele colocou assim, ó, religiosos e ascetas, guerreiros e filósofos, pobres e ricos, em variados períodos da história, utilizaram-se de substâncias vegetais e emanações químicas para alcançar os desejos emocionais
que não conseguiam pelos métodos normais, ou para abrir as comportas do entendimento para viagens místicas, o aumento da coragem, o esquecimento. Então, para a gente poder analisar essas questões, quando você colocou, né, tem uma certa polêmica em torno do assunto. Primeiro nós vamos entender que a busca da espiritualidade através de substâncias, na verdade, é uma alucinação. Né? O indivíduo vivencia esses alucinógenos para poder alcançar esse estágio de êxtase mental. Né? E a pergunta é, o espírito que consegue realmente se elevar, ele necessita dessas substâncias? Então as religiões utilizam isso com justificativa. É o caso, por exemplo, que a gente vê de Santo Daime, é o caso que a gente vê, né, de cogumelos que são mostrados. Né? Então o indivíduo que está crescendo espiritualmente, ele precisa desses recursos? Hoje ele vai encontrar essa justificativa. Não, isso é possível, isso é válido, é necessário para nós aqui hoje. Quer dizer, essa religião, essa proposta espiritualista vai fazer com que o espírito realmente se fortaleça ou não? No caso dos tratamentos que nós vemos aqui hoje, né, no caso de doenças como depressão, né, a nossa medicina vai procurando também aqui, como ele coloca, né, administrando por mentes competentes, por profissionais competentes, fazendo o uso devido, até um momento em que o próprio espírito, se equilibrando, já não tenha mais necessidade de substâncias para poder se fortalecer. Ele próprio alcança, né, ali no caso, a sua autocura. Mas enquanto isso não acontece, as nossas ciências vão procurando trazer esses recursos. É o caso, por exemplo, que a gente vê, né, do uso terapêutico da maconha, por exemplo, com pessoas que trazem ali câncer terminal e tudo mais, acaba usando essa justificativa. Então, quer dizer, a ciência ela procura encontrar a melhor aplicação daquele princípio ativo para beneficiar o paciente enquanto não tem recurso melhor. Quer dizer, a ciência procurando aliviar esse sofrimento. Agora, nos outros casos, em termos de filosofia, como a gente falou sobre os ritos, por exemplo, né? Quando a gente fala sobre religiões que usam tudo isso, a questão é, o espírito realmente se eleva a partir da adoção desse tipo de filosofia, desse tipo de crença? Porque o indivíduo pode viver a experiência mística, mas essa experiência mística, através dessa substância, vai fazer com que o espírito realmente alcance aquilo que ele precisa? Porque isso só é possível reconhecermos uma muleta, por exemplo, né? Aquela dependência, não, eu estou me elevando espiritualmente através dessa substância. Né? E quando a gente conhece o mundo espiritual, dentro da sua realidade, pelas descrições que são trazidas pelos espíritos, falando sobre as verdadeiras conquistas, os verdadeiros valores, essas substâncias do mundo físico são desnecessárias. Então, quer dizer, é a mesma coisa que quando a gente fala sobre o livro dos Espíritos, na terceira parte, tratando da lei de adoração. Quando fala sobre indivíduos que se trancam dentro de monastérios durante quase uma existência toda, em busca de elevação espiritual. E aí depois, quando ele chega no mundo espiritual, ele faz uma revista sobre aquilo que ele vivenciou. Será que aquele era o melhor caminho? Será que ele não poderia escolher um caminho mais produtivo? Que os próprios espíritos criticam, né? A ideia do isolamento, a ideia do indivíduo se fechar naquele monastério, com a ideia de se elevar espiritualmente. Nesses casos a gente vai ver que na verdade é um desvio de ideias. Ele se ilude acreditando que aquela é a melhor forma, mas que na verdade ele acaba se prendendo em si mesmo, né, e depois ele terá que fazer um trabalho de autolibertação. A Fabi colocou nesses outros casos, não me referindo à ciência e uso terapêutico acompanhado por médico, acho que o uso de entorpecente para fins espirituais é uma espécie de fuga da própria lei do trabalho. Penso que a espiritualidade é construída, né, o uso de drogas e álcool também me parece uma fuga da lei do trabalho, porque a alegria, a felicidade também se constrói e exigem de nós trabalho em seu mais amplo sentido, né? De certa forma, talvez uma revolta contra as leis de Deus. São propostas, né? Então a gente chegava a falar sobre isso também. Então as pessoas desejam alcançar a felicidade. Todo mundo deseja alcançar a felicidade. E cada um escolhe seu próprio caminho. Alguns escolhem caminhos mais simples, caminhos mais práticos, se prendendo, por exemplo, às sensações do mundo físico. Essa é a sua proposta de ser feliz.
Mas como a gente comentou já em outros estudos nossos, como é que você pode pedir para o indivíduo que ele ame e que ele seja feliz se ele não sabe o que é o amor e não sabe o que é a felicidade? Então ele vai fazendo experimentações. Ele vai tentando buscar aquilo que para ele, naquele momento, é o que proporciona aquilo que ele busca. E no nosso caso, por exemplo, né, que temos a oportunidade de estudarmos uma filosofia que tem essa proposta de elevação do espírito, cada um de nós vai fazer ali uma análise sobre a proposta dessa filosofia e de que forma que ela se encaixa no nosso modo de viver. Alguns conseguem se adaptar, conseguem se transformar e seguir esse roteiro, que é um roteiro certo, um roteiro firme. Outras pessoas não. Começam a vivenciar isso e falam, não é isso que eu quero. E vai buscar um outro caminho para tentar ser feliz. Mas a ideia é, todos tentam ser felizes. Só precisa saber o que é felicidade antes de entrar por esse caminho. Né? Mas me colocou, né, no fundo, é um tipo de culto ao individualismo. Né? Então, quer dizer, o indivíduo procurando ser feliz do seu próprio jeito. Fabi colocou, né, também acho, né, um egoísmo muito grande, porque quantas vezes essa busca pela pseudo-felicidade causa dor e sofrimento ao outro, né? E causa a si mesmo, né? Sem que ele próprio se dê conta disso. Porque enquanto ele entorpece os sentidos, ele perde a noção de que ele causa dor em si mesmo e causa dor no outro e traz tanto prejuízo. Então nós temos, por exemplo, nessas propostas de liberação da maconha discriminadamente, né? Você fazer a descriminalização da maconha, separar aquele que é o traficante e aquele que é o usuário. Ah, deixa ele usar à vontade. Ele está usando de uma forma recreativa. É a visão que a sociedade tem hoje, sem ter consciência da realidade espiritual, das consequências espirituais naquele indivíduo. Né? Então é exatamente isso que o Dr. Bezerra está orientando aquele grupo, né? E por sua vez agora nós também sendo orientados, mostrando essa realidade. Não nos iludamos. Para que o espírito alcance realmente o seu estado de plenitude, ele precisa se elevar espiritualmente. Não adianta ele querer usar recursos ilusórios, recursos temporários, porque mais dia ou menos dia ele vai despertar a consciência e perceber o tempo que ele perdeu. Né? E hoje também estava falando sobre, né, o lema, né, o slogan sexo, drogas e rock and roll, mostrando, por exemplo, que jovens que gostam de balada, jovens que gostam de ouvir músicas altas, são jovens que trazem tendências ao uso de entorpecente. Foi feito um estudo na Holanda também, né? Os holandeses fizeram isso. Então a proposta era, todo mundo já sabe, mas, né, quando você faz um estudo científico, você começa a analisar a tendência da juventude em busca dessas sensações. Né, imagina liberar esse absurdo e forçar o outro a suportar o fumante passivo desse vício. Né? É verdade. Vamos lá. A gente tinha visto aqui em cima, voltando. Tá. Então aqui de novo, né? O desprezo pela vida, a busca do aniquilamento resultantes de filosofias apressadas. Essa expressão era bastante significativa para nós. Filosofias apressadas são propostas de alcançar a felicidade sem o devido raciocínio, sem a devida análise. Então ela chega de modo simples, de modo apressado. Sem estruturação lógica, nem ética, respondem pelo progressivo consumo de tóxicos de toda a natureza. Os valores ético-morais que devem sustentar a sociedade vêm sofrendo aguerrido combate e desestruturando-se sobre os camartelos, um tipo de martelo, né, do cinismo que gera violência e conduz à corrupção, minimizando o significado dos ideais, da beleza, das artes, das ciências. Vive-se apressadamente e rapidamente deseja-se a consução. Essa consução, peguei no dicionário naturalmente, significa o indivíduo consumir e consumir-se até o máximo que ele conseguir em busca da felicidade. Então ele vive de uma forma apressada e rapidamente ele deseja alcançar, né, essa melhor sensação através do consumo de si mesmo. A incompreensão graça dominadora, sem que os homens encontrem um denominador comum para o entendimento que deve viger entre todos. O egoísmo responde pelo inconformismo e pela prepotência, pela volúpia dos sentidos
e pela indiferença em relação ao próximo. O homem sofre perplexidades que o atemorizam, desconfiando de tudo e de todos, entregando-se a excessos, fugindo à responsabilidade através das drogas. Faltando lideranças nobres, com expressivas exceções, tomba nas redes bem entretecidas por falsos líderes carismáticos de natureza meramente passional. Escasseiam inteligências voltadas para o bem geral e dedicadas aos valores mais nobres da vida, que polarizem as atenções, fazendo-se exemplos dignos de imitados em face das justas alegrias e venturas que propiciem e fruam. Esses indivíduos trabalhariam com afinco para a cura dos cânceres sociais, enobrecendo as entidades educacionais e domésticas responsáveis pela preparação e cultivo das mentes em formação. O ambiente estava magnetizado pelo verbo fluente do expositor, que se deteve numa pausa mais demorada. Todos os olhares nele se fixavam, denotando a atenção e o respeito. De imediato, deu curso ao tema. São dias de luta, em que as contestações, mais perturbadoras que saneadoras, tomam o lugar do trabalho são edificante. Contestam-se os valores da anterior para a atual geração, o trabalho, a ética, exigindo elevadas doses de tolerância e compreensão, a fim de se evitarem radicalismos de parte a parte. O progresso tecnológico torna-se, de certo modo, uma ameaça, um monstro devorador, se não for moderado nos seus limites e no tempo próprio. A automação substitui o homem em muitos mistérios, e a ociosidade, o desemprego, neurotizam os que param e atormentam os que se esforçam no trabalho. Então aqui ele vai falando para nós sobre o modo de vida que nós estamos vivendo hoje. A nossa relação uns com os outros, a nossa relação com a tecnologia, aquilo que a sociedade vem provocando em termos de efeitos psicológicos sobre as pessoas. Então isso gera muitas tensões, muitas preocupações e expectativas, fazendo com que a busca por esses anestésicos dos sentidos, da razão, acabem sendo ali o caminho, o melhor caminho que pode ser escolhido. Os homens separam-se, distanciados pela luta que empreendem. Unem-se pelas necessidades dos jogos dos prazeres, e nesse dualismo comportamental, a carência afetiva, a solidão, instalam seus arsenais de medo, de revolta e de dor, propelindo para a fuga para as drogas. Em realidade, foge-se de um estado ou situação inconscientemente buscando algo, alguma coisa, segurança, apoio, amizade que os tóxicos não podem dar. Dudu colocou, né, se alguém conseguir achar o filme Suécia, Inferno Paraíso. Espera lá. Vai ver tudo isso que está sendo falado, né? Suécia, Inferno Paraíso. O filme é composto de 9 segmentos concentrando-se em diferentes aspectos da sexualidade na Suécia, tais como discotecas, lésbicas, filmes pornográficos, swing de casais e educação sexual de adolescentes. O filme também analisa a toxicodependência, alcoolismo e suicídios na Suécia, né? Tá, então, mostrando esses excessos em busca, né, dessa suposta felicidade. Indispensável valorizar-se o homem, arrancando dele os valores que lhe jazem latentes. Manifestação de Deus que ele não tem sabido compreender, nem buscar, por estarem guardados no mundo íntimo, como desafio final para a sua salvação do caos. Aqui é interessante quando ele coloca isso. Indispensável valorizar-se o homem,
arrancando dele os valores que lhe jazem latentes, manifestação de Deus que ele não tem sabido compreender. Então, quando a gente fala sobre a elevação do espírito, o crescimento do espírito, é claro que nós falamos também aqui, né, com essa pretensão de que nós conhecemos, né, de que forma que o espírito pode se elevar na busca de Deus, já que nós mesmos estamos tentando fazer isso do nosso próprio jeito. Mas nós vemos que tem aqueles que procuram buscar Deus em si mesmo e aqueles que estão completamente distantes dessa ideia. Até porque as próprias religiões, muitas vezes, trazem essa visão distorcida, né, da realidade do espírito, procurando ali as instituições muito mais se fortalecerem no mundo secular do que se preocuparem em educar o espírito, né? Então, já que aquela religião não me satisfaz, eu vou adotar a minha própria filosofia de vida. Mas sempre que der depois, ao retornarmos ao plano espiritual, a nossa consciência naturalmente vai despertar. E aí o espírito vai fazer uma análise sobre aquilo que ele viveu até então e terá por necessidade que fazer uma reprogramação daquilo que ele vivenciou. Muita falta faz a presença da vida sadia conforme a moral do Cristo. Fala-se demasiadamente sobre o Evangelho, situando a vivência de seus apostolados em faixas quase inalcançáveis, ou mediante abordagens místicas que dificultam a racionalização do comportamento dentro das suas diretrizes. E aquilo que a gente comentei agora há pouco com vocês, né? As religiões muitas vezes se preocupam muito mais em trazer ali os fenômenos miraculosos para mostrar o poder de Deus do que simplesmente conduzir o indivíduo para o seu próprio crescimento. Por isso que a interpretação do Evangelho é muito importante para nós. Falar sobre grandes fenômenos, mostrar o poder das divindades, né, ou de Deus no caso, né, para nós é sempre muito mais relevante do que pegar o Evangelho e aplicar no dia a dia para ver de que forma que nós podemos crescer. E é o que ele coloca, né, não nos iludamos com isso. Vivenciemos o Evangelho no nosso dia a dia. Como terapia para o grave problema das drogas, inicialmente apresentamos a educação em liberdade com responsabilidade, a valorização do trabalho como método digno de afirmação da criatura, orientação moral segura no lar e na escola, mediante exemplos dos educadores e pais, a necessidade de viver-se com cometimento, ensinando-se que ninguém se encontra em plenitude e demonstrando essa verdade através dos fatos de todos os dias, com que se evitarão sonhos e curiosidades, luxo e anseio de dissipações por toda parte, por parte de crianças e jovens, orientação adequada às personalidades psicopatas, desde cedo, ambientes sadios e leituras de conteúdo edificante, considerando-se que nem toda a humanidade pode ser enquadrada na literatura sórdida da contracultura, dos livros de apelação e escritos com fins mercenários, em razão das altas doses de extravagâncias e vulgaridade de que se fazem portadores. A essas terapias basilares, adira o exercício da disciplina dos hábitos, melhor entrosamento entre pais e mestres, maior convivência desses com os filhos e alunos, despertamento e cultivo de ideais entre os jovens. Então aqui ele trouxe para nós, a princípio, uma visão de qual seria o modelo ideal de sociedade para todos nós. Então uma sociedade em que trabalha família, escola, sociedade, numa integração procurando sempre fazer com que a consciência seja desperta e que essas consciências em formação, essas mentes em formação de crianças e jovens sejam ali mentes então bem conduzidas por esse caminho da espiritualidade. Mas aqui para nós seria uma sociedade ideal e uma sociedade que todo mundo quer. A questão é, todo mundo quer viver isso? Nós vamos encontrar muitas resistências, porque as pessoas na verdade querem viver boas sensações. E por que eu me sacrificaria em busca de um crescimento espiritual se eu nem acredito nesse mundo espiritual? Portanto, eu vou viver aquilo que o mundo me oferece da melhor forma possível.
E conhecimento espiritual da vida, aqui agora ele já sai da sociedade e entra agora no conhecimento espiritual, demonstrando a anterioridade da alma ao corpo e a sua sobrevivência após a destruição deste. Quanto mais for materialista a comunidade, mais se apresenta consumida, desequilibrada, e seus membros consumidores de droga e sexo em desalinho, sofrendo mais altas cargas de violência, de agressividade, que conduzem aos elevados índices de homicídio e de corrupção. Nesse ponto, interrompeu a narração por breves instantes, para logo concluir. Estou vendo aqui quanto que falta. O Espiritismo possui recursos psicoterápicos valiosos como profilaxia e tratamento no uso de drogas e de outras viciações. Estruturada a sua filosofia na realidade do espírito, a educação tem primazia em todos os tentames e as técnicas do conhecimento das causas da vida oferecem resistência e dão força para uma conduta sadia. Além disso, as informações sobre os valiosos bens mediúnicos, aplicáveis ao comportamento, constituem terapêutica de fácil destinação e resultado positivo. Aqui nos referimos à oração, ao passe, à magnetização da água, à doutrinação do indivíduo, à desobsessão. Invariavelmente defrontamos nas panorâmicas da toxicomania, da sexolatria, dos vícios em geral, a sutil presença de obsessões, como causa remota ou como efeito do comportamento que o homem se permite, sintonizando com mentes irresponsáveis e enfermas, desembaraçadas do corpo. Em todo e qualquer cometimento de socorro a dependentes de vícios, recordemo-nos do respeito que nós devemos a esses enfermos, atendendo-os com carinho e designando-os, instando com eles pela recuperação ao tempo em que lhes apliquemos os recursos espíritas e evangélicos na certeza de resultados finais e salutares. Que o Senhor nos abençoe. Após sentar-se, o assessor franqueou a palavra aos ouvintes que desejassem propor questões que pudessem redundar em benefício geral, e porque ninguém as fizesse, foi encerrada a reunião. O benfeitor permaneceu em caráter mais íntimo, cercado pelo interesse de todos, que o ouviam agregar alguns comentários e considerações oportunos, dissolvendo-se a assembleia minutos depois, quando cada qual volveu aos seus compromissos. O amanhecer anunciava-se lentamente. Então aqui o Dr. Bezerra, só para lembrar desse público, né? Esse grupo ele era composto de espíritas, terapeutas espíritas, médiums, palestrantes, expositores, né? Ele chamou aqui de pregadores, mas também de psicólogos e psiquiatras espíritas, mas também outros de outras áreas, né, que não são espíritas. E todos eles estavam ali, então, absorvendo essa ideia, né, porque ali, pela terapêutica espírita, que foi apresentada para nós, o objetivo era sempre tratar o espírito, nunca tratar o vício, e nunca apontar o indivíduo, né, como um indivíduo simplesmente ali que se entrega a essas viciações, mas sempre reconhecendo o espírito pela sua própria natureza ou pelas influências que ele sofre, pelo fato de estar ligados a esse tipo de comportamento. Mas, como nós vimos aqui de um modo geral, o ideal seria construir uma sociedade em que todos tivessem ali a consciência do seu papel na construção desse mundo melhor. Mas como nós não sabemos ainda o que significa ter um mundo melhor, ficamos então aqui, né, sempre tentando experimentar aquilo que é o ideal. Quantas e quantas gerações trouxeram suas propostas de felicidade? E até hoje, todas elas se focam apenas na construção do mundo material e não na construção do mundo espiritual.
Angelina colocou, né, na realidade, a maioria deles não foram orientados pelas famílias. Como educadora, tive a oportunidade de chegar perto das famílias que sofrem e eles também. Necessário se faz um trabalho humano, família, religião e sociedade, para juntos encontrarem tratamentos humanos para que possam voltar à sociedade, né? A reabilitação de um indivíduo, né, que vivencia a toxicomania na nossa sociedade é uma reabilitação muito difícil. Né? Primeiro pelas próprias práticas, né? E segundo pelo próprio preconceito que existe na sociedade. Dudu lembrou, né, porque a carne fica e o espírito volta. Mas como nós não temos ainda, né, de um modo geral, essa consciência de que o espírito é imortal, de que ele está nesse trânsito contínuo de idas e vindas, até que ele consiga se desenvolver e se fortalecer espiritualmente, ele vai vivendo ali as crenças que vão se apresentando, sendo que as próprias crenças, muitas vezes, como a gente viu, fazem uso de substâncias, né, acreditando que o indivíduo vai conseguir sair, né, entrar num estado de transe diferenciado. Mas é isso, meus amigos. Palestrinha feita para nós aqui. Próximo capítulo, né, morrer e libertar-se. Falava aqui sobre o socorro, né, a muitos espíritos também. Fabi colocou, gostei muito do que você disse, né, no Boa Nova. Jesus diz mais ou menos que nunca será o irmão que caiu, mas o mal que tombou, né, algo assim. Como se dissesse, né, foco no mal e não no irmão que sempre será um irmão, né? Pois é. Então essa visão, né, quando tudo, né, quando todas as nossas instituições focarem no espírito, instituições, família, escola, ciências, focarem no espírito, nós teremos uma grande revolução. Mas para isso nós precisamos primeiro reconhecer a existência do espírito.